Vamos então iniciando o nosso trabalho de hoje. O nosso estudo é o do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração. Nós estamos no item número 4, Prece, e nós paramos no nosso encontro anterior na questão 662. Nós vamos aproveitar aqui o suporte dos comentários trazidos por Miramês, que vai nos ajudar a ter uma visão um pouco mais profunda, uma visão um pouco mais correta, desse tema que nós vamos estudar. Então, na questão 663, que é a que a gente vai começar hoje, temos aqui a pergunta de Kardec, porque lembrando sempre que nós começamos aqui na questão 658, se a prece é agradável a Deus, qual é o caráter geral da prece? E aí nós lembramos sempre daquela tríade, louvar, pedir e agradecer. Se a prece torna o homem melhor, pessoas que oram, mas apesar disso têm mau caráter, e a gente já falou sobre isso também, quantas vezes em guerras, quantas vezes no meio de uma corrupção, bom dia Arnaldo, quantas vezes no meio de situações banais, como no caso, por exemplo, de uma partida esportiva, onde nós temos ali um atleta, um profissional atleta, que é ganancioso, ambicioso e até mesmo bastante desleal nas suas ações, faz a sua prece antes de começar aquela partida, e isso traz algum benefício para ele? Uma pergunta que nós estudamos, Então ele coloca ainda aqui, pessoas de mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência, de indulgência e até mesmo viciosas. As preces dessas pessoas têm algum benefício? Depois também ele perguntou se nós podemos pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas. Falamos também sobre essa questão do perdão. E se pode-se orar utilmente pelos outros. E dando sequência a essas questões, na questão 663, Kardec então pergunta para nós: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Essa é uma pergunta que ela é um tanto quanto pertinente, Vidas, bom dia. Bastante pertinente para a nossa realidade, porque enfrentamos o tempo todo dificuldades e nós recebemos até mesmo, dentro de uma educação religiosa, aquelas instruções sobre, pedimos o amparo dos espíritos, pedimos o amparo, a intercessão de algum santo, a própria intervenção de Jesus, para que as nossas provas, as nossas dificuldades sejam aliviadas. Isso nós aprendemos desde o início, diante das aflições, recorramos então ao amparo do mundo espiritual, ou mesmo fazendo um pedido diretamente a Deus. Mas a pergunta que nós fazemos todos nós aprendemos a buscar os recursos, a buscar os auxílios no mundo espiritual, mas existe alguma eficácia nessa busca? Porque se nós pensarmos que a nossa vida ela é regida pela implacável lei de causa e efeito, e quando eu falo implacável, nós não devemos observar apenas o aspecto que nós podemos considerar como negativo, porque nós temos também o aspecto positivo. A partir do momento em que eu vivo de uma forma equilibrada, de uma forma produtiva, a lei de causa e efeito implacavelmente vai me trazer um resultado benéfico. Mas também a minha ociosidade ou o meu desequilíbrio também vão trazer resultados negativos. Mas a partir do momento em que nós vivemos, então, usando sempre aquela comparação que os espíritos trazem para nós, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu planto alguma coisa negativa e a minha colheita é obrigatória, fazer uma prece vai melhorar, vai diminuir, vai modificar essa experiência que eu tenho que vivenciar de uma forma negativa? Porque nós consideramos negativo, lembrando que tudo isso é analisado a partir da nossa perspectiva, porque provas e expiações são recursos educativos extremamente valiosos para o nosso aprendizado. Já que nós não aprendemos através do amor, nós podemos aprender através da dor. E muitas vezes provas e expiações exigem de nós esforços e sacrifícios que nós rotulamos como sendo algo negativo, algo doloroso.
Mas independente disso, as nossas provas, as nossas experiências estão ali diante de nós. Nós podemos modificá-las através das nossas preces? A resposta dos Espíritos: vossas provas estão nas mãos de Deus. Deixa eu ver aqui só um instantinho, porque tem um erro de grafia aqui. Não estou conseguindo analisar corretamente. Só um instantinho. Tá. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há em que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de nós os bons espíritos, e dando-vos estes a força para suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor o milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. É bom dia, soldado. Então, antes de começarmos, dois termos, duas expressões que são utilizadas aqui nessa resposta, que é sempre importante a gente considerar. Como, por exemplo, ele diz aqui para nós sobre o homem vai ser punido naquilo que pecou. A palavra punição e pecado, ela tem uma conotação religiosa muito forte. E certamente os espíritos que respondem para nós também trazem influência das crenças que abraçaram no seu passado. Lembrando sempre que a esmagadora maioria dos espíritos que participaram da elaboração das bases da doutrina espírita eram espíritos católicos. Nós temos ali santos, por exemplo, que estão sempre presentes nas respostas. Nós vemos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, nós vemos esses espíritos presentes em comunicações na Revista Espírita. Então, nas respostas, embora muitas vezes elas não sejam identificadas, nós podemos observar pelas expressões que eles utilizam uma influência dessa cultura. Mas quando nós falamos em punição e pecado, nós falamos, na verdade, nos desvios, nos erros, nos equívocos que nós cometemos e na natural consequência. E não é uma punição, no sentido de que nós temos ali um carrasco, um juiz que aponta o dedo e determina que nós seremos punidos por aquilo. A própria lei de causa e efeito vai trazer para nós, através dessa sábia pedagogia divina, o aprendizado através do resultado negativo, como também o aprendizado através de um resultado negativo. Se eu cometi um equívoco e isso me trouxe um efeito negativo, se eu tiver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, ou tiver sabedoria para perceber que aquela minha ação provocou uma reação negativa, eu não vou mais praticá-la. Se eu insistir, continuo então recebendo de uma forma cada vez mais intensa, aquele resultado negativo. Então, ao falar para nós aqui, ele é punido naquilo que pecou, entendamos dessa forma, e não dentro dos dogmas religiosos tradicionais. Mas aqui, de um modo geral, existe para essa resposta, se nós podemos mudar a natureza de nossas provas, os espíritos então respondem para nós que, primeiro, que há algumas delas em que há necessidade de se passar. Não tem como se modificar algo que é realmente necessário. Lembremos de uma história que nós já lemos aqui,
Numa dessas mensagens em áudio que a gente já ouviu, na verdade, não foi nem lido, foi ouvido, né, na introdução do nosso trabalho, de uma mãe que fervorosamente pedia a ajuda do plano espiritual para que ajudasse o filho a se curar de uma doença. Ela foi atendida na rogativa dela, e a partir do momento em que o filho se recuperou, ele começou então a andar por caminhos bastante negativos e destrutivos para ele próprio, trazendo tanto sofrimento. Então a grande questão que a gente coloca era: aquela doença, ela veio como uma punição ou ela veio como uma limitação para um espírito imperfeito? Então, para esse caso, nós vimos o resultado. Ela foi atendida naquilo que ela pediu e o espírito respondeu de uma forma negativa. E muitas vezes nós temos situações na nossa vida, né, dentro do nosso ambiente social, dentro da nossa saúde física, psíquica, dentro da nossa vivência material, né, no nosso estado social. Temos também a própria relação com o plano espiritual. Quantas vezes nós pedimos que os espíritos nos auxiliem, não para que a gente seja aliviado daquele peso, mas para que aquele problema saia do nosso caminho e a gente tenha liberdade para agir do modo como for conveniente. Só que essa nossa liberdade de ação, geralmente, né, de um modo bastante, ainda que de um modo bastante discreto, acaba seguindo por o caminho da liberdade para a libertinagem. Então nós queremos o alívio para poder resolver os problemas que estão nos trazendo alguma limitação. Porque nós queremos liberdade de ação, só que é uma liberdade infantil, uma liberdade às vezes até ingênua, mas o suficiente para trazer para nós um sofrimento maior. Por isso então, como é colocado para nós, né, que as nossas provas estão nas mãos de Deus. Então, se elas existem, é para o nosso aprendizado. Conforme a gente vai demonstrando um crescimento diante da prova, certamente o auxílio nos vem. Mas se nós, muitas vezes, né, como os Espíritos colocam para nós, na grande maioria das vezes somos nós que escolhemos as experiências que nós vamos viver, como é que nós podemos hoje pedir para tirar, já que nós sabíamos que eram necessárias? Esse é o primeiro ponto. O segundo que nós temos que considerar é que o próprio Emmanuel fala sobre isso, né, numa das suas instruções. Vou pegar aqui rapidamente para a gente ler ipsis literis, que fica mais fácil, né, do que fazemos aqui uma suposição ou uma interpretação. Ele diz assim para nós, rapidinho, deixa eu achar aqui. Está aqui, ó, no livro O Consolador, a questão número 245. Aliás, o Consolador é um livro bem interessante para nós estudarmos no futuro, porque ele traz assim uma estrutura muito parecida com o Livro dos Espíritos, em perguntas e respostas, né? E lembrando que Emmanuel, quando ele desenvolveu esse livro, estudiosos do tema afirmam que, na verdade, Emmanuel representava uma grande equipe que trazia as respostas que foram formuladas por aquele grupo, né, na época do Chico, onde havia ali aquele grupo de trabalhadores. Então eles formularam as perguntas e então Emmanuel trouxe as respostas, né? Perguntas essas que não eram exclusivas de Emmanuel. Então aqui no livro O Consolador, quando perguntado, né, se nós devemos cultivar a prece, ele responde, então na pergunta número 245, a resposta: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços de cada espírito, que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância, constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rude. Então o que ele coloca é que muitas vezes ela não tem esse poder de transformar as experiências necessárias, constantes no nosso mapa de serviço. Então quer dizer, eu posso não conseguir modificar a situação diante de mim, mas eu me modifico diante da situação, através desse fortalecimento, através dessa sintonia sábia que traz esse equilíbrio para todos nós.
Então, muitas perguntas, né, que chegam para nós de dúvidas, né, eu queria que vocês fizessem para mim uma prece, porque eu estou vivendo uma situação muito difícil. E aí, então, diante de uma pergunta como essa, nós vemos exatamente, né, essa necessidade que as pessoas têm de modificar o quadro diante delas, sem pensarem na importância delas se modificarem diante do quadro. E, inclusive, né, quando se faz esse tipo de pedido, acaba também não considerando a força própria, atribuindo a outras pessoas essa oração, o que ela é, sem dúvida nenhuma, né, as orações são feitas, né, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita atenção por aquele que pede, mas o esclarecimento maior é importante que também você se coloque em sintonia, né, naquele ensinamento de Jesus de vigiai e orai. Então, como Emmanuel coloca para nós, no momento em que nós fazemos as nossas preces, concentrando os nossos pensamentos naquela situação que nós estamos vivendo, nós de imediato estabelecemos uma postura de vigilância. Nós ficamos mais atentos, ficamos mais cuidadosos, respeitamos mais as experiências que nós estamos vivendo. Porque, do contrário, se nós simplesmente deixarmos a situação nos levar e nós então lutarmos contra ela, vai ser então aquela briga, sem dúvida nenhuma, bastante injusta, porque muitas vezes ela tem ali uma força maior do que nós mesmos, pela própria imposição, pela própria prescrição dela diante das nossas necessidades. Então, por isso, Emmanuel coloca para nós, ela pode não afastar as dificuldades, mas ela nos transforma diante dessas importantes experiências. Deixa eu ver aqui. Tá, outra passagem que nós vamos ler aqui também, agora a instrução do nosso amigo Miramês. O poder da prece é o nome do artigo, que corresponde a essa questão 663. As preces não podem mudar todos os destinos humanos. Contudo, elas têm forças descomunais que os próprios homens desconhecem. A oração, pelo modo que ensinou Jesus, por exemplo, é um transformador espiritual das vidas. Quem sabe orar, sabe viver bem. A prece traz para junto de nós os espíritos elevados, desde quando sejam elevados os nossos sentimentos. Convém ao espírito, encarnado ou não, estudar a força da oração, exercitar-se na prece diariamente, até dominar as forças que pode atrair com ela, mas sempre em trabalho digno. Não se brinca com as forças divinas em expansão no universo, mas que emanam do próprio Deus, na luz do seu amor. Quando se sabe orar, mesmo que seja em favor de alguém que sofre, o mais beneficiado é quem ora, recebendo assistência dos bons espíritos e na transfusão de trocas superiores. A energia que se acumula pela oração cura, alegre e nos encaminha para uma vida melhor. O ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará é verdade que ilumina os de boa vontade. Precisamos conhecer a nós mesmos, e isso somente o tempo nos pode ensinar com proveito. A nós foi dada a razão, e esse raciocínio deve ser usado em busca de nossa felicidade, que não anda muito longe, ao alcance de nossas mãos e, por certo, dentro de nós mesmos. Quem busca o céu no exterior sempre sofre o trabalho da busca sem proveito. Quem desejar o céu, que comece a mudar por dentro, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus, que ao seu redor, como que por encanto, tudo passará a se transformar e o céu que tanto procurava no exterior surgirá em sua consciência, e não só ele, mas Deus e Cristo, a lhe ensinar as primeiras letras do alfabeto divino. Tornamos a dizer, sem atropelos no raciocínio, que deves conhecer Jesus, estudar Jesus, respirar Jesus e amar a Jesus, pois ele é o alimento de todas as criaturas radicadas na terra. Muitos dizem que ele nos deixou e foi embora. Como se enganam esses que assim pensam? Escuta o que ele mesmo falou, anotado no Evangelho por João, no capítulo 14, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse,
Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Não disse o Mestre que voltaria para junto de nós? Por que não confiar na sua palavra? Nunca ele nos enganou, e na verdade ele já voltou e a humanidade não conheceu a sua volta. Ele veio por intermédio da doutrina dos Espíritos e aí se encontra derramando para todo o seu rebanho a palavra de amor e de sabedoria, palavras que ajudam, que consolam e instruem, para que sua volta pessoal, citemos todas as criaturas a sua presença por intermédio dos seus agentes mais categorizados, dando pão a quem tem fome, vestindo os nus, levantando os caídos, amparando os estropiados, visitando os enfermos e dando esperança aos encarcerados. Quanto a muitos se apegam a velhas filosofias que o tempo e o progresso deixaram para trás e que desejam afirmativas mais presas ao passado, afirmando-lhes que o Cristo já era antes que todos eles fossem, e a sua doutrina é a mais pura de todos os tempos. Os sábios e profetas que o antecederam para instruir os homens foram todos, sem exceção, enviados por ele, para depois ele mesmo vir com a sua pureza, como veio a nos confortar e nos dar maior esperança para viver. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. De que precisamos mais para reconhecermos que o Cristo em Jesus é o guia da humanidade desde o princípio da formação da Terra? A humanidade se encontra em duras provas. Não vamos mudar seu destino, mas podemos aliviar as provas se soubermos orar. Então está aqui uma belíssima mensagem de Miriam Mace, trazendo para nós um ensinamento valioso, né? E essa primeira parte foi a que mais me chamou a atenção. Essa, inclusive, é uma daquelas que eu preciso guardar na cabeceira para poder ler sempre, né? Ele diz assim para nós: a prece traz para junto de nós os espíritos elevados, desde quando sejam elevados os nossos sentimentos. Convém ao espírito, encarnado ou não, estudar a força da oração, exercitar-se na prece diariamente, até dominar as forças que pode atrair com ela, mas sempre em trabalho digno. Então eu achei que essa é uma frase muito importante, porque a gente nunca pensou nisso. Como é que eu posso mobilizar essas energias em torno de mim, através da força do meu pensamento, já que meu pensamento é uma força criadora, se eu não exercito? Como é que eu penso em dominar algo que para mim é tão sutil, tão desconhecido, se eu não me atrevo ou se não me dedico ao aprendizado dela? Então é o exercício constante que traz para nós o aperfeiçoamento, inclusive dentro do campo da prece. Então, as nossas preces diárias, os nossos momentos de concentração, os nossos momentos de meditação, para estabelecermos essa sintonia frequente com o plano espiritual e não ocasional, e não também superficial, como geralmente acontece conosco, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Um pouquinho só. Arnaldo colocou, né? Penso que a prece alimenta a resignação e nos fortalece, né? Promovendo renovação mental. Não podemos modificar o cenário, mas podemos nos modificar diante do cenário, né? Então, essa resignação que vai se fortalecendo em nós a partir dessa conexão com o plano espiritual, ela existe principalmente por causa da fé. A nossa fé, né, que traz para nós entendimento da situação que nós estamos vivendo, esperança naquele futuro que todos nós buscamos, compreensão das causas cujos responsáveis somos nós mesmos, o amparo que nós recebemos do mundo espiritual. Então todo esse conjunto de elementos que fazem parte da composição de nossa fé é exatamente aquilo que nos fortalece, que nos traz essa resignação. A resignação é saber enfrentar aquela dificuldade, vivenciar aquele sofrimento que vem como resultado, mas
com a coragem e com a esperança de que todos nós necessitamos. É o melhor momento, é o melhor começo. Dalva colocou: aí está o valor de um livro considerado por alguns como ultrapassado, deturpado, mexido, que se chama Bíblia. Olha, Dalva, essa paixão do homem aqui no nosso mundo é o que faz com que cada um interprete os textos, os ensinamentos filosóficos em especial, que é o que interessa para nós, foi então manipulado e mexido de acordo com a nossa vontade. Só que exatamente aí o erro, nós não conseguimos ainda extrair aquilo que é o principal, que era a essência. Então, conforme os próprios Espíritos nos ensinam, aliás, o próprio Espírito Verdade traz para nós que a doutrina veio trazer os ensinamentos de um modo claro. Não mais uma parábola, não mais uma citação que nós consideramos como sendo meramente fantasiosa, mas dizendo olho no olho como as coisas realmente funcionam. Então, a partir de hoje, nós temos essa base filosófica trazida pelos evangelhos, por exemplo, e agora a nossa capacidade de fazer uma interpretação correta. Aí sim a gente começa a ver, de fato, uma transformação, uma evolução a partir desses ensinamentos. Do contrário, nós ficamos ainda presos e congelados naquelas ideias, antiquadas que nós trazíamos, né, a partir das crenças que nós tanto alimentamos, né? É realmente bastante difícil o estudo bíblico, principalmente por causa de tantas crenças, de tantas interpretações diferentes que foram apresentadas. Nós temos aqueles que são considerados mestres, mas o mestre que conhece a estrutura, conhece como foi escrito, conhece quem escreveu, onde escreveu, mas não consegue, infelizmente, compreender o que foi escrito. Porque aí já não é mais um acadêmico, precisa então do filósofo e daquele que traz aquela filosofia espiritualista bem desenvolvida. Né? Sim, e vão continuar utilizando, porque a base está ali. Né? O soldado colocou, né, chega em um momento no qual fica gravada a memória e vira algo automático. É através, né, do exercício constante que nós vamos aperfeiçoando. Só que nós escolhemos, né, o que eu posso aperfeiçoar através do exercício. A gente pensa no intelecto e a gente pensa no físico. A gente nunca pensa no espírito. Até mesmo o exercício da caridade depende de uma prática constante. Porque do contrário nós seremos seletivos, nós seremos limitados. Agora, quando nós começamos a exercitar a caridade e começamos a vivenciar a experiência, porque o importante é isso. Quem, por exemplo, faz parte de grupos que trabalham com caridade, nós vamos então, ou práticas sociais, né? Não precisamos necessariamente chamar como caridade, né? Porque a ideia da caridade para nós ela ainda é compreendida de um modo equivocado. A caridade, a gente sempre pensa, né, que eu faço a caridade e o coitadinho recebe. E na verdade não é dessa forma, né? Porque nós falamos de um trabalho contínuo que nós fazemos de auxílio ao outro, porque também nós recebemos. Então, através da experiência que nós vamos adquirindo, trabalhando num dia, depois trabalhando no outro dia, trabalhando naquela semana, trabalhando mês a mês, de repente nós observamos aquela longa trajetória de trabalho que nós desenvolvemos e começamos a lembrar das situações, das pessoas, do aprendizado daquelas experiências que nós recebemos. Porque aí sim nós nos transformamos. Porque do contrário vai ser aquela prestação de serviço temporal ou pontual, sem que isso tenha nos transformado. Então até mesmo a caridade depende, a caridade bem executada, ela depende da experiência que nós vamos adquirindo. Bom dia, Dudu. Vivemos em meio às nossas limitações, né, tentando nos auto-superarmos, e assim vem o progresso e a evolução. E nós temos que ter consciência disso, que até mesmo para a nossa evolução espiritual, nós precisamos desse exercício constante. Desenvolver o intelecto, desenvolver os nossos valores, até mesmo para ser uma pessoa boa, a gente precisa treinar. Porque senão a gente vai ser sempre aquele que faz de vez em quando e faz quando pode, quando dá vontade. O constante, a gente vai ampliar a nossa visão, vendo com muito mais profundidade a necessidade do outro. Né? Exato, Arnaldo, né? Joana de Ângeles, somos resultado do que exercitamos. Porque a tendência de nós sermos egoístas, nós somos bastante fortalecidos e temos raízes profundas do nosso egoísmo, exatamente porque nós fazemos isso o tempo todo.
É um exercício constante, a gente ficar de virar a cara para o outro, criticar o outro, achar que o outro está errado. A gente faz isso todos os dias, quase que todas as horas. E como eu sempre lembro, nesse tempo atual que nós estamos vivendo, de tecnologia que permite essa interação tão intensa e tão constante entre nós, você pega seu celular, você pega seu computador, está constantemente sendo influenciado pelas ideias dos outros. E aí então nós somos provocados, nós somos criticados, nós somos estimulados. E aí qual é o saldo disso tudo? É sempre fortalecendo cada vez mais o nosso individualismo. Porque aí nós pensamos assim, cada um tem o direito de pensar de uma forma diferente. Só que cada um também tem o dever de respeitar o pensamento do outro. Então eu acho que o outro tem direito, mas eu critico aquilo que ele faz. Eu estou exercitando. Eu não concordo, ele está errado, eu não concordo. Chega uma hora que o não concordo e ele está errado faz parte de um mantra. Então, ele tem direito, ele pode estar certo, eu preciso rever meus valores. Aí então nós começamos a abrir mão dos nossos próprios princípios, ou do nosso próprio conteúdo, vamos dizer assim, não dos nossos princípios. Né? Até porque também os princípios precisam se modificar e precisam ser revistos, né? Porque nós colocamos, eu sou uma pessoa boa, esse é meu princípio. Aí eu começo a analisar e percebo que eu não sou tão bom assim. Eu tento ser, mas não consigo ainda. O soldado colocou na sociedade o anjinho bom e o anjinho tentando, né? O tempo todo. Somos ali aquele soprando no nosso ouvido, ali sempre procurando aquilo que existe de, não de pior, mas aquilo que existe de mais individual, vamos dizer assim. Arnaldo colocou, até para adoecer nos é exigido disciplina a anos a fio. Quando procuramos a cura, alegamos não saber como exercitar a disciplina. Pois é. Né? E é um principal, né, Arnaldo? Porque quando nós falamos sobre essa questão de adoecer, é quando todos os nossos valores são colocados realmente à prova. Onde nós temos ali a fé, a esperança, a confiança, a nossa determinação para poder superar aquelas dificuldades, não fazer com que elas se transformem, porque nem sempre acontece do jeito que nós queríamos, mas a nossa capacidade de suportar. A gente lembra, né, o Marcel, o menino do número 5, ou número 4, não lembro, lá no nosso livro Céu e Inferno, naquela última parte aquele último capítulo da segunda parte, das expiações terrenas. Aquele garoto que tinha uma doença muito grave, com atrofias, com feridas na pele, muito magro, e ele então falava para o médico, olha, me dê um remédio, porque eu não quero incomodar as pessoas com o meu gemido, com as minhas dores. Então, assim, até para ficar doente a gente tem que ter uma capacidade de resignação muito além daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque a gente está acostumado, na verdade, a viver o conforto, a saúde. Quando a doença vem, aí então a gente acaba se desequilibrando. E aí vira aquele círculo vicioso, né? A doença nos desequilibra e o nosso desequilíbrio agrava a doença. Então fica ali girando e afundando cada vez mais. Aí então quando nós paramos e elevando o nosso pensamento, aí então nós nos estabilizamos. A doença pode até evoluir como parte do seu ciclo natural, caso não encontre a cura. Mas a nossa mente, o nosso equilíbrio fica estável. Aí sim nós superamos a doença dentro de nós mesmos. Porque para muitos, superar a doença significa vencê-la. Mas essa minha prova foi exatamente ter que enfrentá-la e não necessariamente conseguir vencê-la. Significa que a doença me derrotou? Ela pode ter afetado o meu corpo, mas não o espírito. E é aí que nós vemos a grande diferença. E isso acontece em todas as situações. Numa situação social, por exemplo, alguém que vive privações severas. Aí nós colocamos, existe a pobreza material e existe a pobreza espiritual. Você pode ser um indivíduo que vive a pobreza material, de acordo com as necessidades, com as provas que você vivenciou. Mas existe a riqueza espiritual. É um espírito nobre que sabe superar aquilo tudo. E aí nós encontramos na nossa relação íntima dentro de casa, na nossa relação de trabalho, em todas as situações que nós estamos vivendo. A prova está diante de mim, mas eu não me deixo derrubar por essa prova. Vou enfrentá-la enquanto eu puder. É um trabalho difícil, é um trabalho que tem que ser feito psicologicamente e também espiritualmente.
Não é à toa que nós encontramos hoje o estudo, por exemplo, da espiritualidade dentro do campo da medicina, para trabalhar o espírito, a fé do indivíduo. Porque quando ele começa, então, enfrentando uma determinada doença, entrar num estado depressivo, ele acelera cada vez mais. E aí já é um estudo mesmo científico, mostrando o efeito do psiquismo do paciente diante da doença. Estudos feitos, por exemplo, em pacientes terminais. É algo muito, muito difícil de se fazer, principalmente se o indivíduo não se espiritualizou durante a sua vida cotidiana, a sua vida ativa, vamos dizer assim, fora das questões de saúde. Aí ele vai ter que aprender do jeito mais difícil, diante da prova mesmo, né? A fé para estimular o ânimo, né? Começa por aí. Isso dentro de uma visão científica, né? Terrena. Porque a fé estimula o ânimo. Agora, quando nós começamos a entrar no campo espiritual, nós vemos que não é apenas uma questão psicológica. É vibracional, é o suporte espiritual mesmo, é a transformação do indivíduo. O Arnaldo colocou: tenho aprendido que o câncer é estimulado quando nos falta calma e nos deixamos ser levados pelo desânimo, impaciência, desalento, enfim, negativismo, né? Nós vimos isso ontem, né, Arnaldo? No estudo de André Luiz, que eu comentei com vocês que muitas vezes chegam para nós limitações necessárias para o crescimento do espírito. E por mais que nós resistamos a essa interpretação, de entender que essas limitações fazem parte das nossas experiências, porque para o mundo físico, né, isso é algo negativo, é algo que veio para nos destruir, é algo que nós temos que nos lamentar. São experiências, né, tendo ali a confiança em Deus e confiando na sua justiça, tudo que chega para nós chega como meio de aprendizado. Aí então nós começamos a fortalecer cada vez mais a nossa fé. E começamos a reagir de um modo diferente psiquicamente, afetando também o nosso organismo. Agora, aquele que vai entrando numa transformação mental negativa, certamente traz também um efeito negativo sobre o corpo, acelerando cada vez mais essa doença. E assim nós temos também, dentro da própria mediunidade. Quando nós pegamos, por exemplo, alguém que tem uma sensibilidade mais desenvolvida, quando ele se desequilibra, a vida dele vira um tormento. São relatos dos mais variados, que a pessoa não tem tranquilidade, ela fica mais irritadiça, ela fica mais... Os ambientes parece que são sufocantes, mas quando ela está bem, ela entra e sai sem absolutamente nada. E aí então ela sente essa mudança psíquica, e da mesma forma também fluídica, ela sente na prática isso. E nós temos a mesma coisa acontecendo também no nosso campo físico. O soldado colocou, né, o pensamento plasma influencia o corpo material. E essa é a mudança que nós precisamos, né? O Brás lembrou lá em cima, né, é o lado sombra e o lado luz contido no Bhagavad, né? Então a mesma coisa. Então quer dizer, a gente vê, Brás, que esse tipo de interpretação sobre essas forças que nos envolvem fazem parte de uma lei natural que vem sendo disseminada há muito tempo por essas filosofias espiritualistas. Então não é somente aquela que fala sobre isso. Essas forças opostas que agem sobre nós, uma delas vai ter mais força de acordo com a nossa assimilação. Mas ainda é algo muito novo para nós e nós consideramos isso como sendo ali uma filosofia, como sendo uma crença e não como uma realidade. O dia que nós entendemos isso, e exatamente aquilo que Miramês trouxe para nós agora, eu vou ler de novo para vocês aquele trechinho que eu comentei, que ele diz para nós, né? Convém ao espírito, encarnado ou não, estudar a força da oração, exercitar-se na prece diariamente, até dominar as forças que pode atrair com ela, mas sempre em trabalho digno. Então atrair essas forças, saber lidar com elas, é algo que nós não aprendemos nos livros, é algo que vai acontecendo, é igual meditação. Acabei de ler um livro sobre meditação, já sei meditar. A gente pergunta, é assim que funciona? Não é assim que funciona, né? Deixa eu ver aqui. Miramês acabou de citar que todos os enviados foram orientados por Jesus, sim. Né? Os ensinamentos vêm desde muito tempo, né? Pois é, o Bhagavad Gita, o Brás, eu lembro que eu assisti a um documentário
sobre a história do povo indiano, e ele data de aproximadamente 7.000 anos. Então, quer dizer, é algo realmente muito antigo, né? Que infelizmente nós aqui do Ocidente, nós somos educados, né, pelas informações, pelos eventos relativos aqui ao mundo ocidental, e a gente não conhece o mundo oriental. De pegarmos, por exemplo, né, os estudos filosóficos espiritualistas dos chineses, dos japoneses, pegamos dos indianos, por exemplo. São tradições assim milenares, muito mais antigas do que aquelas que nós conhecemos hoje. O soldado colocou também, né, considerando que a condição comum e atual da humanidade e a dos espíritos neutros fica pendente tanto para o bem como para o mal. E pelo que os espíritos colocam, soldado, no livro dos espíritos, nós temos lá na questão número 100, Ricardo, bom dia. Lá na questão número 100, falando sobre a categoria dos espíritos. Nós não estamos ainda na condição neutra. Nós estamos tendendo mais para espíritos inferiores ainda do que superiores. Então, se nós colocássemos de 1 a 5, ou melhor, de 1 a 10, e os 5 sendo a metade, nós estamos ali de 3 para 3,5. Porque nós temos ainda uma predominância do mal sobre nós. E esse mal, embora ele não seja contundente e ostensivo, como nós imaginamos, ele traz aquele mal sutil. É o mal do pensamento, é o mal da palavra, é o mal da ação. Aquela destruição que nós vemos no mundo hoje, felizmente ela se tornou uma exceção, não é uma regra. Mas o nosso comportamento ainda no individualismo, no egoísmo, é muito forte. Então, na verdade, nós não estamos ainda naquela condição neutra. Nós estamos mais ainda pendendo para o negativo, infelizmente. Deixa eu ver aqui. A classe dos neutros, né, pertence à ordem dos imperfeitos, né, a pior ordem espiritual, e um pouquinho mais abaixo ainda, né, porque nós temos aqueles que são os travessos, aqueles que são tem os maldosos propriamente ditos, né, e tem aqueles que são ali os travessos, os brincalhões, né, os zombeteiros, né, utilizando essa expressão antiga, mas na verdade nós somos ali fazendo parte desse grupo. O grupo ainda dos espíritos com mais egoísmo do que generosidade. Quando a gente conseguir equilibrar tudo isso, aí sim. Aí nós teremos ali uma capacidade de escolher. Né? Vamos lá, deixa eu ver. A Dalva lembrou ali também, né? Alguém já disse, né? Por que vos preocupais com o corpo? O problema é que a gente se esquece do corpo e se esquece da mente também. Né? E Emmanuel, ele sempre lembra para nós que não existem doenças, existem doentes. E esses doentes causam isso exatamente por causa do estado mental desequilibrado ainda. São as nossas preocupações, são as nossas viciações, os nossos desequilíbrios. Isso acaba, inevitavelmente, causando essa somatização, afetando o nosso corpo físico. Então nós esquecemos do corpo e nos esquecemos da alma, exatamente, que é a parte mais complicada ainda. Quando nós... À medida em que nós nos espiritualizarmos, o nosso corpo naturalmente vai entrar em harmonia. A harmonia das suas energias, a harmonia dos seus elementos. Tudo. Sorrir. Né? Então, tudo faz parte da nossa, dessa mudança de atitude mental, principalmente. Né? Continuando para nós, vamos lá. Vimos então aqui a questão 663. A próxima, vamos lá. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a sua justiça, a sua justiça de Deus? Então é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? É uma questão bastante interessante, porque quando nós, espíritas, estudamos esse tema, é tudo muito natural, né? Porque nós vemos o mundo espiritual de uma forma diferente e nós também nos relacionamos com o mundo espiritual de um modo diferente. E quando então nós temos essa visão, dá a impressão de que o mundo todo também pensa dessa forma. Só que na verdade, quando nós falamos sobre
as demais escolas que são predominantes no nosso mundo, no caso evangélicas, católicas, hindus, judaicas, muçulmanas, né? Então, quando nós vemos essas religiões e a forma como elas se relacionam, nós vamos perceber, nesse caso, que existe ali um distanciamento muito grande entre aquilo que é o mundo físico, em que se vive no mundo físico, e aquilo que se vive no mundo espiritual. Não apenas com relação aos espíritos sofredores. Nós falamos do mundo espiritual de um modo geral, né? Se ignora-se, por exemplo, os espíritos amigos, os espíritos superiores, ignoram-se os espíritos sofredores, ignoram-se os espíritos familiares, ignoram-se os obsessores. Todos eles são esquecidos. Então, é assim, nós estamos vivendo aqui agora, o céu é o céu, o mundo espiritual é o mundo espiritual. Mas quando nós começamos então a olhar o mundo espiritual e ver todo o seu povoamento, toda a sua dinâmica, suas atividades, a forma como os espíritos se desenvolvem, a forma como nós nos relacionamos com eles não são simplesmente esquecidos. Eles são lembrados. Eles são compreendidos também. Então, quando nós falamos nesse caso, vendo aqui, se é útil orar pelos mortos e pelos sofredores, muitas dessas crenças simplesmente se esquecem, não vendo utilidade nenhuma e até mesmo, algumas vezes, vendo a sua proibição. Porque você não deve. Mas olha a resposta que os espíritos deram para nós. Mais uma vez, uma resposta muito semelhante àquela que nós vimos anteriormente, em que as nossas preces podem não mudar a nossa condição, mas vai nos transformar diante das situações. Aqui é a mesma coisa, olha a sua resposta. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz, sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se do seu lado ele contribuiu com a sua boa vontade. Olha só que a chave dessa resposta. Você faz a sua prece e o Espírito corresponde com a sua atitude. Do contrário, ele vai continuar no seu sofrimento. Esse desejo de melhora, exercitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Aqui Emmanuel já coloca para nós também aqui mais uma das suas preces nas minhas anotações. Ele diz assim, vamos voltar aqui um pouquinho só. No livro O Consolador também, questão 330, a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida nos momentos de repouso do corpo, em que a alma evolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Então essa é uma das instruções de Emmanuel. E a gente vai agora então aqui, mais uma vez, recorrendo ao nosso amigo Miramês, que fala sobre isso. Antes, a Andréa coloca para nós, em Memórias de um Suicida, explicam sobre isso claramente, e acho que é importante orarmos pelos desencarnados sempre, né?
Nós temos, né, Andréa, trabalhadores, né, que se dedicam a isso, a esse tipo de tarefa. Lembro mesmo do próprio Divaldo, né, que ele tinha ali o livro de preces dele. O Chico também me parece que tinha esse trabalho. Dona Ivone também tinha, principalmente para suicidas, no caso dela. Então fazia eles angariavam muitos amigos no plano espiritual por esse trabalho de auxílio, né, de suporte que eles davam através das preces. Temos grupos espíritas que trabalham dessa forma, né, no nosso trabalho do Espiritismo.net, no nosso trabalho de vibração, nós temos ali trabalhos dirigidos aos encarnados e aos desencarnados, conforme vem sendo solicitado, né? Mas então assim, é sempre útil. Mas como nós não temos tempo, e nem sempre, né, nós estamos ali com essa disposição, nós acabamos infelizmente esquecendo. Mas os espíritos estão lá. Quando nós lemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e outros autores espirituais sobre a quantidade de espíritos em condição de sofrimento, nós lembramos que esses espíritos são completamente esquecidos. São, podemos dizer assim, indigentes do mundo espiritual. E nós vemos isso com muito mais clareza quando acontece, por exemplo, dia de finados, em que nós vemos ali tantas sepulturas que são esquecidas, que são ignoradas, né? Porque geralmente espíritos que vivem junto às suas famílias, aos seus amigos, trazendo ali dificuldades pelo seu comportamento, pelas suas tendências, espíritos egoístas, espíritos desequilibrados, quando eles desencarnam, a primeira ideia que tem é graças a Deus ele foi embora. E nesse graças a Deus ele foi embora, ele não apenas vai embora, como ele fica completamente esquecido. Sendo que o exercício de auxílio a esses espíritos, né, esse exercício de amparo, de orientação a esses espíritos, acabam fazendo com que eles se transformem. Olá, professor. Deixa eu ver aqui, a Mami colocou para nós, né, e sempre depende da ação do outro. Não devemos criar expectativas, então. Não, de todas as formas, a gente lembra sempre, Mami, que a nossa relação com o mundo espiritual, ela tem uma semelhança muito grande com a nossa relação aqui no mundo físico. Nós imaginamos, por exemplo, que os espíritos são indivíduos, são pessoas que sentem, que pensam, que agem diferente de nós. E na verdade não. Da mesma forma que nós chegamos para uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, ou mesmo desconhecida, e aí então nós oferecemos um tipo de ajuda para ela se transformar, para ela melhorar, sair daquele sofrimento, nós sabemos que depende dela aceitar esse auxílio. Porque do contrário, a gente vai fazer ali um trabalho unilateral. Você chega para aquela pessoa, por exemplo, que se encontra doente. Aí você vai falar para ela assim, olha, tenta mudar, eu vou te ajudar no que você precisar, vê se você se alimenta melhor, toma seus remédios, muda seus hábitos. Aí então você volta no outro dia e aí você fez alguma coisa? Não, não fiz. Aí depois você volta de novo, ainda não fiz, estou com vontade. Chega uma hora que você para de fazer. Porque o outro não faz a parte dele. Acontece com médico, acontece com professor, acontece com qualquer situação da nossa vida. O médico orienta, o médico prescreve, o paciente que se vira. É ele que vai ter que fazer isso. Se ele não faz, então... Com o mundo espiritual é a mesma coisa. Mesmo que nós, através de nossas preces, procuremos ali envolvê-lo com essas energias positivas, mudando o seu modo de pensar, oferecendo para ele um tipo de acolhimento. Aliás, né, esse tipo de acolhimento ele acontece de uma forma tão sutil que nós aqui encarnados não assimilamos ainda a sua importância. Porque a gente pensa assim, você vai fazer uma prece por um espírito que desencarnou. Aí você pensa hoje, espero que você esteja bem, espero que você... para muitos vai dizer, né, olhe para a luz, olhe para a luz. Não, né, então, espero que você esteja bem, compreenda a sua nova situação e tudo mais. Aí depois a gente continua seguindo a nossa vida. Exatamente porque nós não vemos o efeito do outro lado, que é um efeito muito sutil. Nós não estamos aqui no mundo físico acostumados a sentir o impacto dessas vibrações. Para nós é tudo muito material, é tudo percebido pelos nossos sentidos grosseiros. Já no plano espiritual, esse trabalho mental não faz parte do nosso hábito. Por isso que eu falei para vocês aqui que o próprio exercício, né, da meditação, da prece, o exercício do pensamento positivo, porque até nisso, né?
O exercício do pensamento positivo. Acordem um dia de manhã, abram a janela e falam bom dia, sol, cumprimentem todo mundo, cumprimenta ali a pessoa que está na rua que você não conhece, cumprimenta o porteiro, cumprimenta ali o dono da padaria, sobe no ônibus, vai no trânsito, em vez de xingar a pessoa, fala bom dia para você, mas sincero, não é hipocrisia. Exercendo esse espírito de alegria. Pois é, mas o difícil, mano, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Teoria é muito fácil, mas a gente viver isso no nosso dia a dia é muito difícil. Você manter esse estado de espírito constantemente, diante de tantas provocações, somente através de um exercício constante, daquele exercício que você, todos os dias você fica se policiando, você abriu a sua internet, olhou uma coisa negativa, você já faz uma prece para aquele que escreveu a coisa negativa, não leia as notícias, não assista programas na televisão que tragam nada negativo, faça um trabalho de um dia inteiro com um pensamento absolutamente positivo. A gente vai ver como isso é difícil de fazer, porque nós não estamos acostumados. Agora, conforme foi trazido por Miramês anteriormente, é através do exercício constante. Todos os dias você fazer isso. Faz a sua prece de manhã, dá bom dia para todo mundo, aquele bom dia, com licença, muito obrigado, até logo, durma bem, seja feliz. Depois à noite você agradece. Aí no dia seguinte, até isso se tornar um hábito. Só que nós não temos dentro de nós ainda. Eu falo nós, enquanto humanidade. Nós não temos ainda o hábito de ver o outro de uma forma fraterna. Nós temos o hábito de ver o outro com adversário. É sempre aquele com quem nós estamos disputando, concorrendo, é aquele que nos ameaça de alguma forma, é aquele que nós temos inveja, nós sentimos o ciúme, é aquele que tem ciúme de nós. Então, diante de tantas turbulências assim, viver dessa forma dá a impressão de que é viver no País das Maravilhas. Só que isso é possível. Nós só não temos ainda essa capacidade, porque nesse campo sutil das energias, do pensamento, dos fluidos, nós não vemos isso de uma forma real. A gente sabe, por exemplo, que se extrapolar na nossa alimentação, isso vai fazer mal para a nossa digestão, a gente vai sentir isso fisicamente. Agora, dá um sorriso. O que isso vai mudar exatamente sobre o seu corpo? De imediato a gente não vê. Mas conforme a gente vai vivenciando isso com constância, vai vivenciando isso, né, com determinação, a gente sente o efeito, mas é um efeito sutil e que traz resultados a longo prazo. É muito difícil para nós, muito difícil. Deixa eu só voltar um pouquinho que vocês escreveram aqui, só um instantinho. Está subindo aqui a tela. Dalva colocou lá em cima, temos tendência de procurar resolver o problema dos outros e esquecer dos nossos, né? Infelizmente é assim. Porque é mais fácil tentar resolver do outro, né, Dalva? Porque quantas vezes, para resolver os nossos problemas, nós temos que enfrentar situações que nós não queremos mexer. Agora, do outro, a gente já passa a receita facinho. A André lembrou também, não temos alcance mental para entender esse processo espiritual. Então, teoricamente, a gente já sabe disso. Esses ensinamentos chegam para nós constantemente, né? Agora a gente tem que assimilar isso como sendo uma realidade e não como sendo apenas um elemento de fé, como ainda acontece. O Soldado coloca, havia um livro, se não me engano, chamado de Pensamento Positivo ou Poder do Otimismo, não me lembro muito bem. Pois a gente vê, Soldado, que essas técnicas ou mesmo até essas filosofias, essas doutrinas que são chamadas de esotéricas, a gente pensa assim, né? Essa é coisa meio de maluco, né? Só que, na verdade, é exatamente assim que a gente vai trabalhar a nossa saúde mental. Enquanto nós acreditarmos que a nossa vida, a nossa felicidade, depende daquilo que a matéria oferece para nós, a gente vai viver essa constante frustração. Então nós temos ali musicoterapia, né, que as pessoas, olha, faça exercício, entre em contato com a natureza, abrace uma árvore, sorria para uma criança, a gente fala, que coisa bonitinha. Isso aí parece publicação de Facebook, né? Aplica isso na sua vida para você ver o efeito. Porque aí nós não entramos mais na questão de Facebook terapia. A gente começa a ter uma aplicação real de energias que estão em torno de nós, que nós produzimos dentro de nós, exteriorizamos e depois absorvemos de volta. Isso sim é a saúde mental de que nós precisamos. E aí, então cada um vai encontrar ou vai procurar uma estratégia própria.
Tem aquele que se sente bem ouvindo música, aquele que se sente bem fazendo caridade. Na verdade, nós temos que desenvolver vários aspectos dentro de nós. Porque a música traz alegria, a caridade fortalece em nós esse espírito solidário, o contato com a natureza renova as nossas energias, desintoxicando a nossa mente daquela rotina tão difícil que a gente vive. Enquanto isso, a gente vai lutando contra preocupações, lidando com pessoas do nosso convívio que muitas vezes trazem dificuldades. Mas essa é a técnica. O estranho é que muitas vezes aparecem umas técnicas meio bizarras que o pessoal apresenta, né? Umas coisas meio extravagantes demais, estranhas demais, mas assim, a capa, a embalagem pode parecer estranha, mas a essência ela é muito real. E é nisso que a gente tem que focar. De que forma que você vai transformar o seu interior? Busque aquilo que te faz bem. Não apenas intimamente, mas que você seja capaz também de transferir aquilo que você ganha para o outro. Pois é, mas continue abraçando a si mesmo, Arnaldo. É aquela mensagem de Madre Teresa, né? Você vai abraçar uma árvore e vão dizer que você está doido. Abrace a si mesmo. Porque no fim das contas é você com a natureza, é isso que você vai absorver. Eu postei ontem, ou antes de ontem, não lembro, acho que foi ontem, uma postagem de um rapaz, não sei em que cidade ele estava. Então ele ficava em pé, colocando uma plaquinha do lado, né? Me dê um abraço, ou ganhe um abraço, não sei exatamente o que estava escrito, e ele colocou uma venda nos olhos e ficou de braços abertos. As pessoas do nada chegavam lá, abraçavam, ele não via quem era, ele só sentia fisicamente ali o contato com as pessoas. Era uma criança, era um idoso, uma pessoa alta, baixa, uma pessoa obesa, uma pessoa de cadeira de rodas. Ele simplesmente fazia isso. Então, quer dizer, esse tipo de postura para nós é realmente eficaz para a nossa transformação. E nós precisamos disso. Precisamos dessa mudança de postura mental. Porque não adianta, de um modo geral, não adianta a gente trabalhar aqui, querer fazer a nossa prece corretamente, se durante o nosso dia nós não vivemos com esse equilíbrio. Porque esse estado de prece, que eu sempre comento com vocês, é esse estado pleno de sintonia com as energias mais elevadas. Mas nós vivemos assim aquele inferno aqui na Terra. Aí depois a gente para naqueles 30 segundos, 1 minuto, e faz ali a nossa prece para se conectar com o mundo espiritual superior. Só que interiormente nós estamos vivendo ali uma tormenta de sentimentos negativos. Então nós temos que pensar naqueles momentos em que nós focamos o mundo espiritual e temos que pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mudando o nosso modo de pensar, mudando o nosso modo de agir. Aquilo que nós passamos para as pessoas é fundamental. Ah, eu sou uma pessoa boa, mas eu detesto aquele político, vou compartilhar essa notícia. Eu sou uma pessoa boa, mas aquela tragédia que aconteceu naquela escola, todo mundo tem que saber. Quer dizer, na verdade você está disseminando sempre pensamentos negativos, por mais reais que sejam, fazem parte, mas aquilo não nos diz respeito diretamente. Para que você vai fazer uma crítica sobre alguma coisa que aconteceu num lugar em que você não conhece ninguém, que não é da sua região, você não vai fazer nada, que diferença vai fazer a sua opinião sobre aquilo? Esse tipo de comportamento dentro de mídias sociais, dentro dos nossos relacionamentos, é algo muito comum. É o prazer de fazer o outro sentir o impacto que você sentiu. E aí então, como lembra André Luiz, que eu sempre gosto de postar, sejamos nós a estação final do mal. Você leu alguma coisa e você sabe que aquilo não é bom, e nós já temos uma capacidade de entender, de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é, não somos mais crianças nesse sentido. Se aquilo que você leu não é uma coisa que vai te fazer bem, para que você vai levar isso para o outro? A menos que você seja uma pessoa egoísta, que acha que o seu sentimento negativo deve ser o mesmo sentimento de todos. As 3 peneiras já é um parâmetro para nós. Aquilo é útil? É verdadeiro? É caridoso? Se não se encaixar nisso, guarda para você. Aliás, não guarda nem para você. Descarta aquilo da sua mente e volta a sorrir, dá bom dia, ri pro passarinho, canta uma música feliz.
Tudo isso, o soldado lembrou, sermos multiplicadores do bem e do mal, fazer bolinha de papel e jogar no cesto do lixo, tudo isso. São atitudes, são simples, é interessante, só para a gente poder finalizar, que tá gostoso, né, a gente lembrar dessas situações do nosso dia a dia. São situações simples que os espíritos, por exemplo, eu me lembro que eu assisti a uma entrevista de um espírito através de Luiz Antônio Gasparetto. Comentei com vocês já sobre isso há um tempo. E esse espírito, eu não me lembro qual espírito que era, se era o espírito Calunga, eu acho que era o Calunga, que era ali o espírito que trabalhava com ele na rádio, nos livros e tudo mais. E ele dizia assim para nós: no mundo espiritual, assim, saindo um pouco desse plano de sofrimento, no mundo espiritual, qualquer coisa que você fizer, que tiver uma bagagem positiva, traz uma repercussão do ambiente onde você se encontra. Então, se você pensou, se você fez esse papelzinho no chão que o soldado lembrou ali, você pegou uma sujeirinha no chão e colocou dentro de um cesto do lixo, isso traz uma repercussão positiva. Para nós é indiferente. A gente está tão acostumado a viver nessa porcalhada toda, que você vai fazer assim: eu faço, mas ninguém faz. Não importa que ninguém faça. Quando você faz, você muda tudo dentro de você. Então é essa falta de convicção sobre a nossa capacidade de mobilizar essas energias que falta para nós. A gente acha que só faz uma coisa, só vale a pena fazer uma coisa se todo mundo fizer. Eu peguei aquele papel no chão porque ele me incomoda, aquele lugar não é, eu acho assim. Mas o outro sempre joga, isso é problema dele. Se ele tem essa imundície dentro do espírito, dentro do coração dele, isso é problema dele, o meu coração é limpo. A minha mente é limpa. Mas ele compartilhou, o problema é dele, não meu. E a gente sempre fica pensando nisso. E por isso a gente vive muito de uma forma muito material, e esse é um dos pontos importantes no plano espiritual quando nós desencarnamos. Nós chegamos lá vivendo como encarnados, a gente pensa assim: não, mas eu não tenho mais preocupação com o meu corpo físico que está lá no cemitério, eu compreendo que eu sou um espírito desencarnado, mas a minha mentalidade, daquele cara que joga papel no chão, daquele cara que fica compartilhando notícias negativas, isso me acompanha, eu continuo sendo um espírito que traz ali uma característica negativa, inferior, porque a minha mente continua vivendo dessa forma. Então nós precisamos transformar isso pela nossa própria saúde inicialmente. Trabalhemos por nós. Depois virão naturais consequências repercutindo em torno de nós, influenciando o meio, influenciando as pessoas. E aí sim nós veremos a caridade propriamente dita, o amor ao próximo, verdadeiramente em ação. Do contrário, esse amor ao próximo, entre aspas, começa assim: ame ao próximo como a ti mesmo. Eu falo: não, eu vou me amar a mim mesmo e o próximo ele se vira, cada um para si. Então falta isso para nós, esse entendimento. Transformemos a nossa vida inicialmente, a gente vai ver o resultado como é. E não esperemos, porque o mundo de provas e expiações vai se transformar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai surgir enquanto não tiver espírito regenerado. E seremos nós esses espíritos regenerados, a menos que todos nós sejamos retirados daqui e venham espíritos novos. Aí pronto, a Terra virou um paraíso. Mas não porque a Terra virou um paraíso, porque os espíritos que vieram para cá trazem o paraíso dentro de si. Agora, se eu tiver esse tormento dentro de mim, esperando viver num paraíso, é como eu coloco para vocês, né? Esse estado moral, esses sentimentos que nós alimentamos, se nós fôssemos levados para o mundo perfeito, nós seríamos aquele chimpanzé selvagem numa loja de cristal. Dá para imaginar a cena, né? Pulando em tudo, quebrando em tudo, esbarrando em tudo, sem nenhuma importância, porque nós trazemos isso dentro de nós. Agora, se nós não mudarmos, não vai fazer efeito nenhum. Só para a gente poder fechar ali o que vocês escreveram ali em cima. O soldado colocou, né, virão mudanças significativas em termos espirituais nesse planeta. Serão impulsionados do ruim para o bom. Serão impulsionados. Agora, quer dizer, você ser impulsionado, você ser estimulado, a mudança depende de você. O soldado lembrou também que muitos espíritos que encarnam nas últimas décadas vieram para mexer com as estruturas antigas, já consolidadas nesse planeta, né? Começa então, né, principalmente com os valores das nossas instituições. Depois que houver essas mudanças, né, aí sim a gente começa a sentir o efeito de fato.
né? Então é isso, pessoal. Só para a gente finalizar, então, já finalizando, né? Nós paramos aqui, então, começamos falando um pouquinho sobre esse poder da oração. A gente nem falou que sobre orar pelos mortos, né? Coitados dos nossos amigos que precisam de nossas preces, né? Mas a nossa prece por eles é um resultado natural da nossa atitude, né? Do nosso modo de pensar. Então aqui nós lemos, a princípio só, depois a gente volta a retomar esse ponto, falando sobre a prece mudando o curso das nossas provas e também, né, mudando o nosso modo de pensar, né? Vamos criar assim, né, o nosso dia de felicidade. O nosso dia de felicidade é aquele dia que você acorda disposto a só fazer coisa boa. Então é coisa boa no seu... Não é só coisa boa com as mãos. É coisa boa com as palavras e coisas boas com o pensamento. Vai ser um desafio. A gente tem desafio da água, desafio da energia elétrica, desafio do lixo que está rolando na internet, né? Quero ver o desafio da alegria. Esse vai ser o nosso ponto principal. E esse é o maior desafio, né, Umami? Porque os pensamentos são silenciosos e ocultos na nossa visão, né? Mas como diz Paulo de Tarso, nós somos ali acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E aquilo que nós produzimos no nosso pensamento, teremos essas companhias espirituais. Então, se nós mudarmos o nosso modo de pensar, nós teremos não apenas o benefício de sentir isso diretamente em nós, mas teremos também o benefício das companhias espirituais afinizadas com o nosso modo de pensar. Dudu colocou, né, Júlio, um espírito que chega através da minha mediunidade, disse que nossas preces têm que ser multiplicadas, né? Então quer dizer, são as nossas preces de concentrar, aqueles momentos de concentração, mas principalmente as nossas preces ativas. A prece ativa é aquela prece que nós produzimos através de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós realizamos. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Então, eu acabei preparando aqui um monte de coisa para a gente poder ter um estudo melhor, né, já que na semana passada eu acabei fazendo um estudo meio lesco-lesco, não gostei nada dele, e pela própria dificuldade, né, desse tema. Mas aqui na questão 664 nós falamos um pouquinho sobre 663, nós falamos um pouquinho sobre as preces para modificar as nossas ações, né, e aqui continuaremos então no nosso próximo encontro na questão 664. Então tivemos aqui, né, principalmente a participação de Miramês, que trouxe para nós esse tema, que trouxe para nós todo esse roteiro para desenvolver o nosso raciocínio, e também sempre contando, né, com os nossos bons amigos espirituais que estão ali perto de nós, transmitindo toda aquela carga benéfica, aquela carga de pensamentos felizes para nós também. Então já sabemos a receita, né? Agora é a questão de agirmos de fato, né? É como se nós tivéssemos passado por um nutricionista e o nutricionista passou para nós o roteiro de uma dieta saudável. Sentar à mesa, agora é por nossa conta. O roteiro está pronto. Agora, então, para nós, a nossa dieta espiritual, o Evangelho já trouxe, né? Agora é só a gente saber usufruir dele.